Voltamos então com a genética. As síndromes. A síndrome de Down é muito conhecida atualmente, até porque nós temos as políticas públicas de inclusão, então nós estamos podendo conviver com as pessoas que são portadoras de síndrome de Down, outras síndromes, e agora ficou inclusive mais fácil os estudos dessas características, o que é muito melhor para a sobrevida desses indivíduos. E aí na síndrome de Down, lembra desde o início que eu falei que cariótipo é a quantidade de cromossomos que nós temos? Olha um cariótipo aqui, ó. Esse é o cariótipo. O que nós temos aqui? Qual é o nosso cariótipo? 23 pares de cromossomos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vai. 22º, 23º. Lembra que eu disse que o 23º é o par sexual XY? Esse é um menino. Aqui, 22, o 23º, eu coloquei só um X, significa que o par, né? Estamos vendo até aqui, esse aqui é diferente, esse par é idêntico. Ah, mas esse X está diferente desse, é porque na hora de montar o cariótipo, esse aqui ficou dessa forma, e aquele ali desse jeito, mas eu estou vendo que aquele par é igual ao par XX. O que caracteriza a síndrome de Down? O nosso cariótipo é formado aos pares, mas o portador da síndrome de Down, no 21º cromossomo, ele tem um trio. Olha aqui, ó. Trissomia do cromossomo 21. Olha aqui, ó. Percebeu? Então eu tenho, ó, dupla. Quando o trio acontece no 21º, seja do menino ou seja da menina, a gente conhece esse caso, essa característica como síndrome de Down. O que pode ter acontecido? Na formação do gameta, naquele momento em que tem que separar a dupla, para que cada gameta só tenha um cromossomo, o gameta do indivíduo, para quando encontrar o de outro indivíduo se formem as duplas, naquele momento, esses cromossomos não se separaram. E aí, um espermatozoide ou um óvulo já tinha uma dupla de cromossomo 21. Quando encontrou a outra célula sexual, ocorreu o quê? A tríade ou a trissomia. Trissomia por quê? Porque está relacionado a cromossomo. Então, síndrome de Down é um caso de trissomia. São 3 cromossomos no lugar de ter do indivíduo possuir uma dupla. E exatamente no par 21. Caracteres da síndrome de Down. Eu trouxe essas ilustrações só para a gente ter uma noção. Então vamos lá. Os olhos, o tipo de olhos do portador da síndrome de Down, as orelhas que são menores, o queixo que é pouco desenvolvido, a testa, o nariz pequeno e achatado, a boca é reduzido, o rosto largo, a língua é grande, eles têm até dificuldade em relação à fala por conta da língua. Tem outros caracteres que não foram citados ali. Então a questão do retardo mental, a questão de comprometimento cardíaco, comprometimento renal, comprometimento hepático. Na realidade, não quer dizer que um portador de síndrome de Down tenha todas as características. Nós podemos ver, ó, por exemplo, essa menina nós percebemos que a característica da síndrome é boca pequena. Mas nessa menina aqui, já não é a questão da boca, é a questão das orelhas. O termo síndrome significa que foi identificado todos esses caracteres e que o indivíduo pode portar uma ou outra característica dessas, ok? Síndrome de Turner, monossomia sexual. A síndrome de Turner, essa monossomia sexual, o que é a monossomia? Mono significa um. E monossomia sexual, porque está relacionado ao cromossomo ou aos cromossomos sexuais. Vamos ver o cariótipo? Então, dupla, tudo dupla. O 21º, dupla, então não é Down. Down teria que ser 3, ok? Mas 22º, mas quando chegou no 23º, que é o cromossomo sexual, eu não tenho a dupla, ó. Eu só tenho um cromossomo X. Não foi feita a dupla aqui. Então, quando eu visualizo um cariótipo, que é o conjunto total de cromossomos do indivíduo, e no 23º, na nossa espécie, no 23º,
apresenta apenas um cromossomo X. Isso é denominado síndrome de Turner. Monossomia, porque é um cromossomo da síndrome de Turner. Bom, se a menina é caracterizada pela dupla do cromossomo sexual, ela possuindo apenas um cromossomo sexual, significa o quê? Que os caracteres sexuais dela não vão estar bem definidos. Todas as manifestações sexuais femininas dela vão estar comprometidas. Vão se manifestar parcialmente. Então, nós vemos isso aqui, ó. Os mamilos muito separados, metacarpo curto, unhas pequenas, manchas marrons, está relacionado à síndrome. Mas o que eu estava enfatizando para vocês, os ovários subdesenvolvidos, pouco desenvolvimento desses seios, mamilos são separados e pouco desenvolvimento. Dobras na pele. E uma característica muito, perceptível, esse é o termo, muito perceptível da síndrome de Turner, é essa aqui, ó, muitas dobras na pele do pescoço, que a gente chama de pescoço amplo. E aqui eu trouxe a ilustração para vocês, olha como o pescoço dessa menina é amplo, aqui ó, logo abaixo da orelha. Estão vendo ali? Eu até acabei passando um pouquinho, vim pro ombro, ó, logo abaixo da orelha. Olha aqui, ó, a curva, olha a curva aqui. Olha que diferença dela em cima com ela embaixo. O que foi feito aqui que deu essa diferença? Ela foi submetida a uma cirurgia plástica estética. Na realidade, essa menina é a portadora da síndrome de Turner e atualmente, uma coisa que eu não tinha anteriormente, existe a cirurgia plástica que retira esse excesso de pele para quando você visualizar, não identificar imediatamente que ela é portadora da síndrome de Turner e para que ela não fique tão com comprometimento, né, por conta de ter muitas dobras na pele, então ser uma situação desagradável para essa portadora da síndrome de Turner. Síndrome de Turner, a sexualidade sempre vai ser o quê? Menina. Por quê? Porque tem um cromossomo X. Essa dose, mesmo que simples do cromossomo X, é suficiente para a manifestação dos caracteres femininos, sendo que eles vão estar comprometidos. Então, a menstruação, ela não existe, ou ela é muito falha, muito comprometida. Então, todos os caracteres relacionados a comprometimento no desenvolvimento feminino e outros que acompanham, como as deformidades no cotovelo, a questão da baixa estatura, a questão de algumas terem retardo mental. Então, a síndrome de Turner, monossomia sexual do cromossomo X. Síndrome de Klinefelter. A síndrome de Klinefelter é a trissomia. O que é uma trissomia? Quando o indivíduo é portador de 3 cromossomos. Só que a trissomia é sexual. Então, a trissomia X, X, Y. Ó, já identificamos. Então, eu tenho o cariótipo. E aqui, ao invés de ter 46, tem o quê? 47, porque tem um cromossomo a mais. Qual é o sexo desse indivíduo? O que caracteriza o sexo masculino? A presença do Y. Então, o indivíduo é masculino porque ele tem o cromossomo Y. Isso, em termos genéticos, se eu olho só na lâmina, como essa, e visualizo um cromossomo Y, eu vou definir masculino. Sendo que ele tem uma dupla X. O que vai acontecer? Ele desenvolve os caracteres masculinos, porque ele tem o Y e o X, que dá a condição dele de ser homem, né, masculino geneticamente, mas esse extra X vai comprometer esses caracteres dele. Então, nós temos o quê? A situação, ó, pelos púbicos, né, que é a região do aparelho reprodutor feminino ou feminilizante, o testículo dele é reduzido, a área da bacia é larga, assim como as mulheres têm essa área larga por conta do quê? Do desenvolvimento embrionário. Eu tenho aqui a situação do desenvolvimento de seios, esses seios podem ficar, inclusive, bem desenvolvidos, a quantidade de pelos é menor, o ombro é estreito. Eu acho interessante, saindo um pouquinho daqui, é uma coisa que eu proponho aos meus alunos. Como é que você identifica, vamos pensar juntinhos, que um esqueleto, você encontrou 2 esqueletos, qual é o do menino e qual é o da menina? Dá pra ver que o esqueleto,
qual é o do menino e qual é da menina? Dá sim. Se você encontra o esqueleto e ele tem o ombro estreito e a cintura larga, provavelmente é menina. Por que que o ombro é estreito e a cintura é larga? A parte da bacia, né, da cintura para baixo, no caso, a parte da bacia é larga. Porque a bacia larga, que aqui, como ele é XX, ele tem também, é porque o bebê vai estar ali dentro do útero e vai se desenvolver. E o contrário, você encontra um esqueleto em que o ombro é largo e a bacia é bem estreita, é masculino. Porque o homem, por conta do cromossomo Y, ele tem a melhor condição, mais possibilidade de massa muscular. Então ele tem essa área em cima, geralmente mais larga que a mulher, porque ele vai ter mais massa muscular. E a bacia dele, essa região da bacia pélvica, ela é mais justa porque ele não tem essa questão do desenvolvimento embrionário. E aí aqui você vê que é o inverso. Esse indivíduo que ele tem síndrome de Klinefelter, ele é masculino por causa do Y, mas acaba tendo a dupla X, então ele tem o ombro estreito e as ancas largas, a bacia larga. Isso é característico do corpo feminino. A calvície frontal e o fraco crescimento da barba, porque na realidade tem comprometimento de desenvolvimento dos pelos. E aí vamos nós para tentar compreender essa questãozinha das síndromes. Nas aneuploidias, um tipo de aberração cromossômica numérica ocorrem alterações no número de um ou mais pares de cromossomos. O exemplo de aneuploidia é a síndrome de Turner, em que o indivíduo apresenta apenas um cromossomo X, sendo, portanto, sempre do sexo feminino. Nesse caso, ocorre uma pessoa com baixa estatura, ovários atrofiados, pescoço alado, deficiência hormonal, entre outras características. Este tipo de aneuploidia recebe o nome de quê? Então, a aneuploidia são as aberrações cromossômicas, como foi citado no texto. A aneuploidia que eles definiram foi a síndrome de Turner, que tem um cromossomo X. Nulissomia, monossomia, trissomia, tetrassomia. Se é um, é mono. Nossa resposta, monossomia. Então, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Down, elas são o quê? Aneuploidia. Eu trouxe esse exercício para enfatizar isso aqui. O que são as aneuploidias? Um tipo de aberração cromossômica numérica, né, onde ocorre a alteração na quantidade. O indivíduo vai ter mais ou menos cromossomos. Nós vimos no caso da síndrome de Turner que tem menos cromossomos, só tem um X, então no final não vai ter os 46, vai ter 45. Nós vimos na de Klinefelter que ele tem uma dupla X e tem um Y, então ele tem um cromossomo a mais. Então ele vai ser um indivíduo que tem 47 cromossomos. Nós vimos na síndrome de Down que ele tem trissomia no 21, então ele não tem 46 cromossomos, ele tem 47. Só no caso da síndrome de Down, não é no cromossomo sexual, então pode ocorrer em meninos ou meninas. Existem outras síndromes? Sim, existe a síndrome de Edwards, existe a síndrome de Patot, mas essas três são as síndromes que ocorrem com mais frequência em questões, em concursos, em situações que nós estaremos sendo avaliados externamente. Então, essas foram as apresentadas para nós termos essa noção exata, ok? Então, fechamos esse modo.